Boa noite, Léo Saldanha. Hoje vai ter uma apresentação especial aqui, um debate, na verdade. Fotografia em debate, alianças e novas formas de conexão. Eu, Ana Campbell e Renato Rocha Miranda vamos conversar aqui sobre algo interessante, né? A colaboração, acho que é um caminho interessante e necessário para o que a gente tem visto por aí e de se ajudar, né? Os canais se ajudando, buscando formas de colaborar e poder e assim a gente poder crescer juntos, né? E também ter essa chancela para coisas bacanas, coisas trabalhos sérios de referências. Oi, Fran, tudo bem? Boa noite. A Ana acabou de chegar aí. Estúdios Brown chegando. Boa noite, tudo bem, Fran? Obrigado, viu? Esperar o Renato chegar aqui também. Já chamar aqui a Ana para entrar comigo, não me deixar sozinha aqui na tela. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Torcer para dar tudo certo aqui na live, porque já viu, né? Aí. Pronto. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Oi, Léo, boa noite, tudo bom? Tudo bem, obrigado, viu? Eu que agradeço. E aí, Renato, Fala, tudo bem? Léo. Fala, Ana. Tudo bom? Olá, Tudo tudo bem? Boa bem? noite. Tudo jóia. Vocês estão me ouvindo na boa aí? Sim. Tudo bem. Obrigado, viu, gente? Vamos. Tava começando aqui falando dessa novidade, dessa colaboração, Aham. acho tão importante isso e eu queria só, antes da gente começar, acho que é sempre bacana ter, até porque isso vai ser distribuído depois em outros canais, né? Vou colocar também no Spotify, no YouTube. Queria que vocês se apresentassem, começando pela Ana, de forma breve, claro, mas se você pudesse se apresentar, Ana, por favor. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Campbell, eu sou fotógrafa no Rio de Janeiro. Tenho um podcast de fotografia há 3 anos chamado Estúdios Brownie, que é o perfil que eu estou usando aqui. Eu E o inaugurei. Renato, e o Renato foi o primeiro Que legal. convidado que inaugurou, Muito exatamente. bom. Muito legal. Aí já deixou para o Renato. Vai lá, Renato. Bom, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, já fotografo há bastante tempo. Era engenheiro, sou apaixonado pela fotografia e uso muito toda a conceituação matemática, física e tal para explicar a fotografia. Então, em 2006 tive o primeiro blog assim de fotografia que fez sucesso, né, que foi o I Love My Job. Ele me fez através da escrita, ele me fez ser conhecido no Brasil todo, até no mundo todo, né? 2012 teve o Criador Carioca, onde eu transmitia, né, ao vivo as sessões de foto. 2000, agora 2020, está no meio da pandemia, a gente fez a Expedição Brasil Gigante com os celulares. E agora eu estou com a Obscura, que é uma newsletter, cansado um pouco dessa loucura de produção de conteúdo e a galera tem que cavar conteúdo aí pela rede. A newsletter, ao contrário, ela entrega conteúdo para quem está buscando um conteúdo de qualidade, né? E acho que essa live aqui é um pouco do fruto dessa comparação que eu tô sempre, a gente está sempre buscando produtores de conteúdo interessantes, inteligentes, à frente do seu tempo e tal. É difícil encontrar, a Fran tá aqui na Oi Fran, tudo bom? Lá de Caxias do Sul. É difícil você ver fotógrafos que escrevam, que produzam um conteúdo mais profundo, que entendam a necessidade atual da produção de conteúdo. Mas eu falei pra caceta, vamos embora. Não, imagina, não, é ótimo, ótimo te ouvir. Eu ia puxar justamente nesse ponto, a produção de conteúdo. A gente está vendo, tem muita gente, todo mundo produzindo, coisa e tal, mas Ah, tem muita coisa estranha também rolando, né, Renato e Ana? E aí eu queria saber da opinião de vocês, assim, essa nossa aliança, ela tem a ver com essa colaboração de alto nível para se ajudar na boa informação. Porque tem muita coisa, e pessoas que estão começando agora, ou até às vezes nem está começando, mas se deixa levar por uma informação ruim, né? é.
eu acho que tem muito entretenimento fotográfico, mas instrução fotográfica mesmo é raríssimo. Muito Algumas bom. pessoas até acreditam que estão instruindo, mas na verdade, se você torce um pouquinho ali, se você busca ali um pouquinho. Eu vou te ser muito sincero, talvez seja um negócio, já sirva para um corte aí. Eu acho que o fotógrafo ele tem uma certa aversão ao pensamento correto ali na cabeça, pelo que eu escuto ali dos alunos, dos fotógrafos em geral. A teoria fotográfica, né, você entender a teoria é como se você reduzisse a tua chance de criatividade. E eu acho exatamente o contrário. Né? Nada é mais criativo do que o conhecimento. É uma frase que eu uso direto. Você não consegue ser criativo. Você vê muito discurso, não, acredita no processo, fica testando, não sei o que e tal. E, na verdade, de todas as artes que você tem, a fotografia é a mais travada, porque é impossível você fazer determinadas coisas que a galera acha que é tranquilo e tal. E quando você pergunta por que está acontecendo. Há uma percepção de que se você seguir no caminho racional, você não está sendo criativo e você está sendo limitado. Quando eu falo que é exatamente o único caminho onde a criatividade se estabelece. Não tem como você ser criativo na base. Eu não consigo entender como é que alguma coisa que se baseia na tentativa e erro pode ser mais proficiente, pode ser mais lucrativa, pode ser mais rápida do que alguma coisa que é objetivamente técnica e te entrega a resposta na hora. Eu falo que a teoria é a única tentativa e erro que deu certo, né? Então as pessoas deveriam ter prazer em segui-la e não temor em segui-la. Né? Muito bom, muito bacana. Como é que você vê, Ana? Eu penso um pouquinho diferente, assim. Eu acho É, que as pessoas querem. é, Acho que as pessoas sofrem uma questão do signo de Gêmeos, sabe? Que a pessoa está sempre em dúvida do que ela quer uma coisa, não quer outra. As pessoas querem saber fazer, mas têm preguiça de estudar. Eu acho que muitas têm preguiça de estudar. Por outro lado, eu acho que, aí puxando um pouco para o tema que eu vou falar no Talks, os congressos não estão buscando muito isso também. Apesar das pessoas gostarem de prática, no Infoco agora, eu vi muita gente falando bem das palestras que tinham prática, porque eles têm esse desejo de ter a prática, de aprender um pouco ali. Agora, por outro lado, as pessoas também não querem pagar por um curso, sabe? Eu recebo muito. Eu tava falando isso com uma amiga essa semana, porque ela me ligou e falou: Poxa, Aninha, o pessoal me manda direct toda hora, querendo saber como é que eu fotografo parto, como é que eu faço isso, né? E chega na hora que eu falei: Bom, então não tem demanda. Aí eu lancei um workshop de parto e não vendeu. é, Aí eu falei, bem-vindo ao meu mundo, porque as pessoas me mandam mensagem direto querendo saber coisas de IA, e eu acho que vocês devem passar por isso também. Mas na hora que você apresenta o curso, as pessoas não querem pagar, sabe? Então, esse é um problema, assim, que eu vejo muito na fotografia. As pessoas vão muito no mambeme ali, sabe? Elas começam com o carro girando, vai trocando pneu por ali, não sabe fotografar, mas já quer ganhar dinheiro. é. É, e eu acho que os congressos têm um pouco de culpa nisso, porque são eles os que e os professores, né, que vão formar essa educação. Quando eu comecei a frequentar congresso há 10 anos atrás, as pessoas iam para aprender técnica, para ter acesso àquele fotógrafo que tinha um trabalho incrível e que a gente queria aprender a fazer daquele jeito também. Hoje eu vejo muito nos congressos o cara que quer te ensinar a vender, mas como é que eu vou vender primeiro se eu nem sei fazer uma fotografia Exato. bacana, sabe? Então, Aumentar a produção daquilo que você não sabe produzir. é, Entendeu? e eu escuto Mas muito as será que pessoas falando assim, Mas, você Ana, você não vende acha... primeiro, depois você aprende, depois você se vira, né? Mas E vocês não é acham que é bem só assim. o Congresso, a escola, porque a gente viu, assim, as escolas tiveram uma queda fortíssima nos últimos anos, as escolas tradicionais. Não E tem aí a mais gente está escola de vendo... fotografia. Tirando a Brown e tal, você não vê. Aqui no Rio de Janeiro você não vê Pois escola de é, fotografia. exatamente. E aí a gente vê uma profusão de vídeos rápidos, e o cara, essa geração, não só essa geração, mas você vai aprender um macete em, sei lá, 15 segundos. Entendeu? Então, assim, É, tem um... Vocês acham que vai por esse lado, e aí vai conectar isso com a informação que a gente estava falando? A Obscura entrega esse conteúdo de altíssimo nível, Studios Brown faz um trabalho fantástico também de altíssimo nível de conteúdo, entrevistas, eu tenho blog, coisa e tal, mas a gente não consegue dar vazão muitas vezes, porque as pessoas querem
8 segundos. Querem ler em 30 segundos. É um desafio que a gente tem na mão? Ah, com certeza. Não, assim, na verdade, se você analisar os dados mesmo, Léo, por exemplo, eu li outro dia um levantamento da Câmara Brasileira do Livro, tá? Então, são dados reais, tá? Você vê a Bienal do Livro lotada, milhares de pessoas, fila para entrar e tal. O Brasil tem 100 milhões de leitores, né? 25 milhões de compradores de livro. No pior cenário, eles compram um livro a cada 6 meses. E no melhor cenário, são 5 livros por ano. Vamos botar 6 livros por ano. A cada 2 meses está comprando um livro. Então, assim, a galera gosta de ler, tá? Só que o que você vê nas mídias sociais ali é 3 segundos de atenção e foi. E esse é o império dos caras que não sabem nada. Vão fazer uma papagaiada e tal, não sei o quê. Então eu até parei um pouco de produzir esse tipo de. Você vai ver, tem uns conteúdos rapidozinhos e tal, mas ele tá sempre quer saber mais, linka lá com a Obscura. Puxa, Né? coisa. Vai para lá e tal. Pega o cara que quer consumir rapidamente, mas eu também entrego num texto maior, 2.000 palavras, mais denso. Tento quebrar em fragmentos para que o cara possa ver um vídeo, possa ver um texto, possa ver aquilo e tal. Mas eu não acredito mais nessa história de que o cara não quer ver conteúdo longo. E outro dia eu vi também uma pesquisa dizendo que são os conteúdos longos que fazem com que a venda realmente aconteça, com que o cara vai estudar com calma e tal. E também tem uma posição, acho que, do fotógrafo. Eu não falo mais. O meu conteúdo, ele é um. Acho que o meu não, né? Todo conteúdo, ele é um filtro. O cara que gosta de videozinho de 3 segundos, de babaquicezinha, de besteira e tal, não sei o quê, rebate para cima, para o lado e tal, não sei o quê, ele vai ser feliz na internet com inúmeros perfis à vontade, né? Eu acho que é necessário que eu escreva, que nós escrevamos conteúdos mais densos, porque nessa loucura, nesse universo inteiro, vai ter 5, 10, 15, 20 pessoas que vão estar dispostas a pagar um pouco mais caro para ter. E isso eu recebo diretamente. O cara fala, Renato, eu rodei todos os perfis, né? Você é a única pessoa que fala dessa forma e tal. Então, assim, é quase que uma resistência, sacou? É o cara entender que você fala sobre branding, marketing e tal. A Ana divulga inúmeros outros fotógrafos no podcast. Eu falo sobre a base, eu cato outras pessoas, né? A Obscura tem a Fran, que está nos vendo aqui, tem o Marcelo do Espírito Santo. São raríssimos. Eu falo, cara, tem o Rafael de Nova York, falando sobre fotografia de filme. Eu converso com ele, ele fica, cara, com fotografia de filme. Eu falei, Rafa, tem uma galera de fotografia de filme, cara. A gente vai encontrar, não pode desistir, não pode fazer, tem que produzir e tal. E depende também muito do fotógrafo. Seria muito fácil eu fazer um videozinho de 3 segundos, e blá, 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 blá. Só que, cara, eu não tô afim. E também não estou afim de falar com essa galera que não é que eu não queira falar, eu não consigo ajudar essa galera. Ou o cara realmente está disposto a mergulhar profundamente. Todo mundo que está aqui agora está vendo. A fotografia é uma pedra, cara. Ela vai te obrigar a mergulhar profundamente dentro do teu negócio, dentro da tua alma, dentro do teu espírito. Se você não está afim de fazer isso, cara, desista da fotografia, vai procurar outra coisa, porque a fotografia ela é uma alteradora de mentes. Se você não consegue fazer isso contigo, como é que você quer fazer isso com outra pessoa, com o teu cliente ou com as pessoas que querem comprar a tua fotografia, entendeu? Eu acho que o questionamento é interno. Essa galera que está buscando esse entretenimento rápido, ela não dura mais do que 5 anos. Você não vê mais você sempre vê uma reciclagem. Você não vê mais a galerinha. Você vê uma galera de longo prazo produzindo as mesmas besteiras, são sempre os mesmos nomes, são sempre as mesmas tolices, e essa galera fica reciclando. O grande barato é o seguinte: o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então essa galera pode ficar produzindo isso, porque sempre tem gente para entrar
Legal. nessa máquina. E a gente precisa se reunir para essa galera que foi destruída, né? E o que me deixa muito pé da vida é que boas pessoas que poderiam se transformar em grandes fotógrafos e alterar o mercado foram completamente desiludidas por causa dessa galera. E o que me deixa pé da vida, porque todo dia que eu perco, sem brincadeira, cara, umas 3, 4 horas do meu dia é respondendo gente. Onde é que eu rebato? Onde é que eu faço? Onde é que eu faço? Eu falei, cara, não é assim, olha esse conteúdo, olha aquilo dali, tal, não sei o quê. Aí dá vontade de falar, você fez curso com quem? O cara fala sempre os mesmos fulaninhos. Eu falei, por que você não está procurando ele, se ele é o teu professor? Ele falou, não, porque ele não me responde. Assim, é Caramba. óbvio que ele não responde, porque se o cara fica questionando, ele não consegue responder. Eu pergunto, por que você está rebatendo no teto? Ele falou, não sei, eu fui ensinado assim. Eu falei, então, mas tem que ter uma razão para você fazer isso. Né? Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Eu falei, então pergunta para o teu professor por que ele te mandou fazer isso. Aí o cara pergunta, ele não sabe a resposta. Eu falei, não é estranho você não saber a resposta? É muito curioso que é o seguinte, eu brinquei outro dia com um aluno, eu falei, você estava em casa chutando potências, encheu o saco de ficar chutando potências, aí você foi buscar um curso e a resposta do curso era que você ficasse chutando potências. Então você não é um amador com uma dúvida, você é um especialista com um método. Você não podia estar, você tinha que estar dando aula. Porque se a dúvida que te levou a procurar um curso é a resposta que foi dada no curso, que você está pagando, alguma coisa está errada, cara. Que tipo de curso é isso daí? Sacou? E hoje, cara, a galera joga qualquer coisa na internet de qualquer jeito, até porque essa galera que produz esses conteúdos malucos se reúne e fala, não, criticar a gente não pode. Você é um caga-regra. Você não pode fazer isso daí. Entendeu? Então há uma proteção, eles se encontram aí em grupos de WhatsApp e tal, não sei o quê, e ficam o tempo inteiro embarreirando essa coisa. Então você não pode criticar o cara, porque você é um babaca, você é um caga-regra, você é isso, aquilo. Eu falei, então, irmão, então dane-se, vamos embora. Quem quiser chegar e ajudar, chegue, vai ser ajudado, super numa boa. Me revoltei agora, votem em mim para. Mas vamos embora. Muito bom, não, excelente, excelente. Agora, o pessoal está carente de referências. Eu sinto do meu lado, eu queria saber de vocês, como é que vocês veem isso? Porque a Ana tem feito trabalho no. Eu queria falar um pouco do canal de vocês, da Obscura e do Studios Brownie, de levar referências. Então, levou premiado do WordPress, grandes nomes, ou nomes de expoentes, assim, que estão fazendo um trabalho bacana, que estão no mercado de fato, a Obscura trazendo conteúdo em profundidade, de altíssimo nível. E trazendo esses colaboradores, mas a gente sente na prática, assim, que, pelo menos do meu lado, eu vejo muita gente reclamando que não tem referência, que falta, né? E aí a gente fala, não, a gente está aqui, estamos fazendo esse trabalho, mas as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar, né? Porque é justamente esse ruído, né? De rede social e caramba, né? As pessoas olham o número de seguidores, né? E, Exato. inclusive, não são só as pessoas, as instituições também olham. É. A galera que vende, que paga os expositores, eles olham isso também. Então, acaba que vira um ciclo vicioso, não tem muito para onde seguir. Se você ter uma ideia, é só você entrar lá no podcast e você vai ver que tem vários nomes lá super importantes e que não tem tanta visualização. É isso que eu Né? ia falar. Esse é outro papo, né? Ah, falta referência. Aí tem duas coisas. Eu falei, meu irmão, coloca mestres da fotografia no Google. Não tem como ter IA e Google e ter falta de referência. Aí sabe o que acontece? Eu ia falar isso, ia mencionar a Ana, mas se você olhar para o podcast do ganhador do WordPress, tem baixíssima visualização. Coloquei ontem uma parada do Salvador Dalí e do Philip Hausman. Tem 300 visualizações. Então a galera não quer referência. Ela é um discurso que ela fala, não, eu preciso de referência. Que não sei o quê. Acho que tem um áudio vazando aí, não tem, não? Tem um De eco vez em aí. quando vaza. Então, assim, há um discurso de referência, e aí quando você vê que a referência é antiga, que o cara tem que estudar, ver quem é Salvador Dalí, ver quem é Philip Hausman, o que ele representou na fotografia, o que ele fez, que câmera aquela. Cara, se você pega o post da Obscura, cara, é um tratado. O que o cara fez, a Jumpology, tem fotos da Marilyn Monroe pulando, tem as 26 fotos do Dalí coisando, por que a relação entre ele e o Dalí foi boa. É uma aula para qualquer retratado. Eu falei, como é que imagina você pegar o Salvador Dalí e retratar esse cara, chegar e mandar,
pula aí que eu vou jogar água na tua cara e jogar 3 gatos na tua frente. E o cara, hoje em dia, o cara falava, vai merda, não vou fazer isso porra nenhuma. Faz aí no IA e tal. E o cara se amarrou, ele falou, vamos. Sabe o que o cara queria fazer? Ele falou, vou colocar uma bomba no ânus de um pato, a gente explode e fotografa isso. Aí o Felipe Alves não falei para ele, Dali, relaxa, porque a gente está nos Estados Unidos, você vai dar merda, não sei o quê, mas foi o seguinte, vamos jogar uns gatos para cá, para lá, e, pô, sensacional, não sei o quê. Aí isso aqui é triste na IA. É porque a referência mudou, Renato. A referência não é mais a pessoa que tem a foto incrível, como é que ele executou aquilo ali. A referência agora é quem tem mais dinheiro, quem tem mais seguidor. Então, eles compram de umas pessoas que nem fotografam. Exatamente. O cara não quer ser fotógrafo, ele quer ser milionário. Exatamente, exatamente. É a história do Porsche lá e de o cara ele quer ter um Porsche, ele quer ter um avião, sacou? E aí quando eu faço uma analogia que é o seguinte, ele fala assim, eu quero aprender a pilotar um avião. Aí eu falo, meu irmão, para você pilotar um avião, você vai ter um painel, você vai ter uma porrada de botãozinho para apertar. Aí ele fala assim, não, eu não quero. Eu falei, então você quer voar, você não quer pilotar um avião. Então vai voar. Vai fazer aquarela, vai fazer pintura, vai fazer o cacete a 4 e tal. Mas pilotar um avião demanda que você sente ali e estude o que é aqueles painéis, aqueles botõezinhos, aquelas teorias, a equação de Bernoulli, subir, descer e tal, não sei o quê. Você vai pilotar um avião. É chato estudar aquilo dali. Se você acha chato, cara, você não pode ser piloto de avião. Porque eu sou fotógrafo porque eu tenho uma tesão de pegar Era o que eu falava lá na Rede Globo. Né? Eu falei, cara, quando você escreve teu texto, você não fica com tesão quando você coloca uma vírgula e fala, uau, que texto do caralho e tal. Quando eu pego a câmera, cara, eu fico excitado. Eu falo, o que a gente vai fazer? Vambora. É muito além do que você tem aí, entendeu? Só que é uma tristeza, assim, eu parei de falar. Eu falei, cara, vamos embora. Quem quiser chegar, a gente ajuda e tal. Só que é uma deturpação. O cara tem muito. Você pode ver que os grandes fotógrafos que você procura, cara, tem poucos seguidores. Eles não conseguem falar com essa galera. Tem grandes fotógrafos que têm menos seguidores do que eu. Eu fico até constrangido. Eu falo, porra, como é que esse cara pode ter pouca gente? Entendeu? O negócio é curioso isso. É curioso. Mas agora eu queria que vocês. Assim, porque às vezes a pessoa vai ouvir depois, tem gente até que fala, Léo, comenta lá para quem vai ouvir depois, né, coisa e tal, no Spotify, por exemplo. A Obscura, queria que o Renato vendesse. O que é a Obscura, Renato? Cara, a Obscura foi o seguinte, surgiu primeiro do meu fastio com as mídias sociais, de você ter que sair de uma escravidão para cair em outra, né? De ter que ficar produzindo um conteúdo alucinado o tempo inteiro e você obrigatoriamente ter que ficar produzindo conteúdo o tempo inteiro. Eu enchi o saco daquilo. E outra coisa, eu não me relacionava com essas pessoas. O YouTube nunca me disse o teu e-mail quando você entrou no meu canal. Eu não consigo mandar um relacionamento para ele. Eu tinha que ficar fazendo páginas de captura, usando gatilhos mentais e tal, não sei o quê. E na minha cabeça, cara, a imagem é o gatilho mental mais poderoso que tem. Todos os gatilhos mentais são imagens. A escassez, a reciprocidade, não sei o quê. Nós fazemos o gatilho mental mais poderoso do mundo. Eu não sigo gatilhos mentais, eu crio os gatilhos mentais. Então eu falei, cara, eu não vou ficar falando do gatilho mental. Eu não tenho que ficar provando para o cara que pensar é vantajoso, entendeu? Se o cara não sabe isso, ele nem merece entrar na fotografia. Então eu realmente tive um burnout há um tempo atrás. Né? Estava com 147 quilos, me separei de 2 mulheres, estava com dificuldade de relacionamento com minha Uma de cada filha. vez, né? Explica para não. Uma de cada vez, e chegou uma hora que eu falei, cara, não pode ser isso. Produção de conteúdo é isso daí. E aí eu comecei a ver que quando eu escrevia, sentava, me relacionava pelos e-mails e tal, era completamente diferente. E primeiro que eu me amarro em escrever. E escrever, para mim também, era uma terapia. Que eu colocava as ideias na cabeça, podia escrever e tal, não sei o que, e você tinha como voltar naquilo dali. Porque também a produção de conteúdo, cara, você não consegue voltar no vídeo. O YouTube some, o Instagram e tal, você nunca mais vê o vídeo do cara.
É, é muito difícil. E pelo menos num blog, em alguma coisa, você teria a chance de entrar lá e buscar. A newsletter, que é a Obscura, né? Ela veio numa hora muito boa, porque foi um reencontro com a escrita, porque a minha mente ela trabalha melhor. Eu já tive síndrome do pânico e tal, então minha mente é muito acelerada. Então a escrita era uma forma de cadenciar o pensamento. E quando eu comecei a ver que a newsletter entregava o conteúdo, né? Não tinha algoritmo, você entregava o conteúdo para quem estava afim de ler, eu falei, cara, é exatamente isso daqui. Então comecei a escrever, a Obscura cresceu rapidamente, você sente que há uma demanda por um conteúdo diferenciado, todo dia tem gente entrando organicamente na Obscura, e é uma galera que gosta de ler textos longos, textos densos. Eu recebo ligação, eu faço review de livro, todo domingo tem um. Esse domingo, por acaso, não teve, mas todo domingo sai um review, o cara está em casa, estudando, eu falei, vou fazer um review de um livro diferente para ele aprender narrativa e tal, não sei o quê. Eu recebo o telefonema do cara, porra, cara, esse review aqui é muito legal, que bom que você está fazendo. Eu falei, pô, tá vendo? Está rolando interação. Está tendo, e a mais profunda interação. O cara no Sergipe, o Gleick me pegou o telefone e falou, cara, que livro maravilhoso, que história maravilhosa que você está falando. Eu falei, cara, o cara está lá no Sergipe, me pegando o telefone e mandando um WhatsApp. Então, há interação. Sacou? Então a Obscura ficou. E a Obscura você consegue ter vídeos nativos, eu não dependo do YouTube, textos nativos, eu não dependo de um blog no meu site e tal. Áudios nativos, ele tem um podcast e ela faz uma coisa que é maravilhosa, que quando eu termino de escrever o texto, eu publico um vídeo, ela me entrega as artes para divulgação em todas as redes que eu tenho. E não dependo das redes externas para divulgar. A própria Substack, que é onde ela está hospedada, gera a galera que se inscreve. Então eu falei, cara, e se amanhã o Substack morre, eu baixo os 5.000 e-mails que tem lá e me relaciono de novo. Levo para Paragraph, levo para XYZ e tal, e levo para Roberta. Chegou, grande Roberta, tudo bom? Então, assim. Bacana aí. Hã? Pessoal bacana acompanhando aí, o pessoal Só, Roberto é um barato, é outra da alfabeta visual. Então, assim, eu acho que atualmente há uma degradação imagética. A criação de imagem ela está sofrendo uma pane mundial, acho que até, entendeu? Não é só aqui no Brasil, não. E essa degradação ela é acompanhada por uma degradação educacional. O cara não sabe fazer conta, o cara não sabe escrever, o cara não sabe falar, o cara não sabe ouvir uma música. Então fica difícil dele criar realmente uma. É muito mais embaixo. As aulas que eu faço aqui de Flash, elas tocavam mais profundamente em matemática e física. Eu admito que era bem denso o negócio. Cara, hoje eu falo de uma outra forma e tal. Aí quando você fala alguma coisa, tipo, a lei do inverso do quadrado, a luz varia sua intensidade com o inverso do quadrado da distância. O cara morreu aí. Ele não consegue se aprofundar. Aí eu falo assim, olha, o inverso da área. Se a área é grande, a variação é pequena. Se a área é pequena, a variação é muito grande. Os modificadores trabalham com isso. Tem modificador que ilumina uma área pequena e uma área grande. Aí você fala, cara, como é que eu vou. Aí o cara não sabe o que é o inverso do quadrado. Eu tenho que mostrar lá o que é o inverso do quadrado. Aí a criação imagética, ela está embutida na abstração matemática e física que a fotografia exige. E aí lá atrás, 2016, 2014 e tal, começou a falar num ponto que a Roberta toca. Começaram a propagar, a galera que não sabia história fotográfica começou a propagar que estudar a história fotográfica era perda de tempo. Então a raiz já foi cortada, né? Você não sabe quem é Philip Hausen. Você não sabe quem é Robert Capa. Você não sabe quem é Cartier-Bresson. Eu já dei aula para fotógrafos que não sabiam quem era Cartier-Bresson. Que eu não sabia quem era Sebastião Salgado. Entendeu? Aí... Teve um experimento no Fantástico ano passado, que eles pegaram os estudantes de cinema, de fotografia, de várias áreas de imagem e colocaram. Eles estavam fazendo uma coisa sobre coisas de idade, né? De preconceito em relação à idade, etarismo. Mas eles colocaram no meio ali o Bob
tinha umas dois fotógrafos É. de São Paulo, uma mulher, mais um homem, eu acho que era o Cristiano. Não lembro, mas eu lembro do Bob. Aí eu lembro que quando eles apareceram, eu falei: caraca, tem 3 fotógrafos ali. E eles não acertaram, não escolheram essas pessoas, né? E aí, quando eles chamaram, a apresentadora chamou para apresentar, que aí falaram assim: ah, esse é o Bob Wolfson. Aí o cara falou assim: meu Deus, você é reprovado na faculdade, porque eu não reconheci o É. fotógrafo Ele que não eu sempre sabe. estudei. J.R. Duran. E, cara, esses caras estão. O auge desses caras foi há 15, 20 anos atrás, né? Onde a Playboy e tal. Como é que um cara da nossa idade não viu J.R. Duran e Bob Wolf se ele pegou uma Playboy na mão? E olha que a Playboy era, né? Vamos dizer, simplório ao extremo. Mas como é que você não escuta Sebastião Salgado? Um padeiro já escutou falar no Sebastião Salgado. O trocador de ônibus já passou. Exposição Amazônia, Sebastião Salgado e tal. Um cara de fotografia que não. O sinal claro que inúmeras bandeiras vermelhas precisam ser levantadas é que um Cartier-Bresson não é conhecido, Robert Capa não é conhecido, a fotografia do desembarque do dia D não é conhecido. Só que você fala Omaha, o cara não sabe que era uma praia na Normandia. O cara não sabe. Então, assim, tá O tudo se Evandro Teixeira não é desconectando. conhecido. Evandro Muito Teixeira. legal. Evandro Teixeira. Tem uma história ótima. Eu estava O Evandro Teixeira morava do lado da minha mãe, na Gávea. Né? E às vezes eu ia na casa da minha mãe, ela morava em cima de uma padaria ali na Gávea, perto do shopping da Gávea. Quem é do Rio aqui vai conhecer. Ana deve saber. Já Uma fui lá, padaria. cara. E aí eu tava parado assim, tava o Evandro Teixeira na minha frente, brincando com a menina do caixa. E eu falei, que eu falei, cara, como é que eu vou chegar pro Evandro Teixeira e falar, Evandro, eu sou fotógrafo? Ele falou, pô, meu irmão, eu sou um apertador de botão diante desse cara, né? Aí eu fiquei numa vergonha, eu falei, pô, não vou falar que eu sou fotógrafo. Aí ele foi embora, Ele né? era simpático, ele ia falando Super, de boa com super, você. super, super, um fofo. Aí a menina do caixa chegou e falou assim: esse velhinho é fogo. Ele fica falando que é um bom fotógrafo, que é o melhor fotógrafo do Brasil e tal. Aí eu falei: do Brasil não, cara, ele é um dos melhores fotógrafos do mundo. Ela falou: sério? Aí eu falei: sério, esse cara é um mega fotojornalista, cara. O cara documentou a história brasileira. Ela falou: sério? Eu falei: sério, você devia ter parado para ele, que eu falava com ele também e tal. Então, assim. Esses caras, Walter Firmo, a galera não sabe quem é Walter Firmo, entendeu? São os pilares da fotografia brasileira. Esses caras abriram o caminho que a gente está trilhando. Então, assim, Verdade. é É muito ultra surreal, assim. necessário. Hã? É muito surreal pensar que é como o escritor que não conhece a literatura, né? Os grandes Porra, escritores, tipo Rubem Fonseca, Machado de Assis, e é, por aí vai, né? é, A mesma coisa, é é. muito louco. Então, assim, Muito... aí em 2000. Cara, Léo, Ana, isso foi evidente. Eu não sei se a Ana concorda comigo. 2019 foi um corte. Eu tinha o Criador ainda. 2019 eu passei a receber pessoas que não sabiam fotografar. Alugavam um estúdio. E não estou criticando, não, tá? Eu estou sinalizando só alguma coisa. O cara ia lá e falou: e aí, Renato, como é que eu faço? Eu falei: ué, como assim você faz? Eu falei, como é que eu. Aí teve uma vez que eu tava até. O cara tava com uma Canon, último tipo, uma 85 1.2, caríssima, fotografando uma modelo. Ele falou assim: Renato, tá saindo tudo borrado. Aí eu falei: pô, cara, como tá saindo tudo borrado? Aí ele tava fotografando com a luz de modelagem do flash. Tinha fotometrado a luz de modelagem do flash. Aí eu falei: não, cara, você tem que fotometrar o flash. Isso aqui é só uma luz de. Ele, como é que eu faço isso? Eu falei: pô, cara, você alugou um estúdio e não sabe, né, fotometrar um flash, né? A galera começou a não entender. Aí você começou a ver. A história da fotografia não é necessária, ela é uma opressão, isso é uma bobeira, é pura perda de tempo, né? E depois a teoria. Pô, para que eu vou estudar teoria? Tem o Photoshop. Aí entra o reinado dos photoshopeiros. Vai para o Photoshop e fica tratando a foto o tempo inteiro. A galera realmente acredita, em 15 anos, né, teve esse discurso de que você tem que voltar para casa e ficar 20 horas editando uma imagem. E aí acontece o quê? Ela tem que entregar a imagem pronta, porque o cara está querendo divulgar na rede social, ela é imediatamente pronta, a galera não sabe fazer. Fala: não, eu vou voltar para casa, não sei. Aí entra a dependência da IA. Não tem nada contra a IA, mas é o cara ser ultra dependente de uma coisa porque ele não sabe. Tem gente que não consegue fotografar direito com uma mirrorless. Eu falei: meu irmão, você está vendo a foto. Você está vendo a foto. Qual é o problema? Entendeu?
Então, assim, tá muito grave, cara. Tá muito grave o negócio. Só que quando você fala, eu já sou conhecido meio como o revoltadinho da internet. Aí quando você fala, o cara fala, o Renato é um revoltado, é um caga-regra, não sei o quê e tal. Blá, blá, blá. Eu falei, então, meu irmão, tá bom, vamos embora. Deixa eu falar. Mas eu acho, eu não sei se a Roberta concorda, se a Ana concorda, se vocês, mas assim, eu vejo, eu fico às vezes enlouquecido. Falta, o cara tem um equipamento muito bom, mas ele não tem um site, ele não escreve num blog, ele não divulga o trabalho dele, ele quer comprar o top do último equipamento o tempo inteiro. Eu falo, por que você quer um equipamento? Eu tenho uma Z52, cara. Eu comprei uma Z52, custa $1.000, $950. O cara falou, por quê? Então, porque eu prefiro gastar o dinheiro do equipamento divulgando o meu trabalho, investindo na Obscura, colocando anúncio, trazendo para cá e tal, para que o cara me encontre com a minha câmera pronta, ele desenvolver meus projetos e tal, e não ficar com uma Z9 de R$ 90 mil para falar, eu tenho uma Z9. Que se dane, entendeu? Muito Não, bom. isso que você falou já existe há muito tempo. A galera. E toda hora eu ouço alguém falar sobre isso. O próprio Marcelo Cavalcante fala isso direto, que ele vai para as expedições e ele recebe uma galera que abre a câmera na hora lá e É. pega uma R5, né, que é uma câmera top de linha da Canon, e aí não consegue fotografar porque não tem um cartão específico para aquela câmera, porque tem que ter um cartão mais rápido. E ele fala, gente, mas por que a pessoa investiu numa câmera desse Mas a nível se sensação, ela vai fotografar por hobby, entendeu? a sensação é que as coisas estão mais aceleradas e mais estranhas. Agora com a IA, acho que acelerou ainda mais isso. Mas antes de entrar nessa parte da IA, que eu acho que é uma outra parte que já pode entrar, eu queria que a Ana falasse do Estúdios Brownie. Porque, na minha opinião, eu já falei para ela, eu considero o melhor podcast do Brasil, com convidados de altíssimo nível. A gente está falando de nomes, o Sérgio Burg, enfim. Eu não sei como é que a Ana consegue fazer isso. Outro dia eu falei, cara, como é que a Ana faz isso, cara? Ela tem algum pode pirlim-pim-pim ali. Pois é, então, né, os convidados de altíssimo nível, queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, Ana. Então, eu tava rindo outro dia, eu sou noveleira, né? Então eu tava assistindo ao remake de Vale Tudo, e o cara lá que tá com a Odete, o Cauã Raymond, ele cria um podcast com um amigo dele lá. E aí eles começam, eles não têm nada ainda, e eles começam falando que eles vão gravar com várias celebridades e que eles vão ficar super famosos. Esse projeto surgiu em 2015. Eu trabalhava na escola de imagem, que era uma escola do Vinícius Matos, uma filial do Vinícius Matos aqui no Rio, porque a escola dele era de BH. E eu passava o dia inteiro lá. Eu chegava às 9 e saía de lá às 10 da noite. E à tarde a gente tinha poucas turmas. E tinha alguns professores que iam para lá que ficavam o dia inteiro, davam aula de manhã, às vezes não tinha turma à tarde e ficava esperando para dar aula à noite para não voltar para casa, porque era longe, coisas assim. E a gente ficava muito conversando sobre fotografia, a gente trocava muito sobre fotografia, sobre referência, a gente tinha uma brincadeira, eu e o Luiz, de ele me mostrava uma foto e eu tinha que dizer a quem aquela foto remetia a referência ou da história da arte ou de algum fotógrafo da Magno, algum fotógrafo conhecido da nossa cabeça. E a gente ficava guardando essas referências. Aí a história começou por aí. Um dia eu fui gravar uns vídeos para a escola. O professor, que era jornalista, ficou morrendo de vergonha de gravar, fazia 10 polichinelos e tal. E eu ria pra caramba. E ele falou: Vou gravar você. Aí eu falei: Pode gravar. Aí a gente começou a brincar sobre isso. Só que era um projeto assim muito distante. E há 3 anos atrás, um amigo meu foi visitar um podcast na Barra e falou: Ana, quer ir comigo? Eu tô fazendo benchmarking, que eu vou abrir um estúdio de podcast. Eu falei: Bora lá, vamos lá conhecer. Sempre tive curiosidade. Amei. Aí eles fizeram uma proposta e falaram o valor. Eu falei: Impossível, não vou conseguir pagar esse valor. E aí, quando eu voltei, eu falei: Pô, tô mais frustrada ainda, porque eu sempre quis fazer isso. E agora eu vi o preço, falei, não dá. Aí ele falou: Não, Ana, dá sim, eu te ajudo. Você cria um PowerPoint com as suas ideias, a gente vende esse projeto e vai rolar. E aí ele botou uma pilha, e aí eu falei: Tá bom. Aí eu fiz o projeto, e aí comecei a divulgar isso. No meio do caminho, o Ian, que é um fotógrafo aqui do Rio, entrou comigo também. E aí a gente começou. A gente deu sorte, a gente começou. A gente fez um piloto, a gente vendeu lá para o podcast que a gente precisava de um piloto de graça. Eles deram o piloto.
E aí, a partir do piloto, a gente começou a apresentar para várias marcas. E o Ian sempre foi um cara mais vendedor, assim, sabe? Mais cara de pau. Ele conseguiu, eu acho que eu devo isso a ele, eu acho que ele conseguiu vender esse primeiro patrocínio que deu o nosso pontapé inicial. E aí a gente listou, como o Cauã, a gente listou todas as pessoas que a gente queria entrevistar, as celebridades, assim. E o Renato estava na lista, eu falei, vou botar as pessoas que eu tenho como referência, que são pessoas incríveis, assim, que gostaria de trazer. E aí eu fui na cara de pau e dei sorte que o Renato aceitou. O Sérgio Burg foi meu professor na pós-graduação. Muitos ali que são referências para mim foram meus professores na pós, então isso facilitou porque eles já me conheciam. E outros eu fui mesmo na cara de pau, tipo, o Milton Guran eu conhecia pouco, mas aí eu tinha contato com o Beto, que entrevistou ele, para um outro projeto que me conectou. E aí um foi conectando com o outro, entendeu? Eu já E o recebi Evandro, vários né? nãos, mas, enfim, acho que é Não, isso. ela conta, já tem o quê? Cento e poucos episódios. 150. cento e É cinquenta uma... episódios. Tem que Caramba, tirar o. bastante coisa. Agora, isso, por exemplo, Léo, eu acho incrível. Não é só os fotógrafos, os professores, nem nada. Vamos botar nessa cesta também os donos de lojas de fotografia, marcas de fotografia e tal. Esses caras não conseguem entender que iniciativas como a Ana, e eu não vou nem falar de mim, mas iniciativas que você faz, precisam ser incentivadas, cara. Isso é a base que vai. Você tenta falar com esses caras, cara. Os caras não querem nem saber. É só vender equipamento, vender equipamento, vender equipamento, vender equipamento. Então, assim, é um Não, mercado meio. e falam que investe na educação, mas na verdade Não nenhuma. eles estão investindo no cara que tem milhões de seguidores É, lá, porque é. acha que aquilo ali é um funil de vendas e que vai tirar um número dali. Só que é ilusão, né? Porque a gente não sabe se aquelas pessoas compraram aqueles números, se aquelas pessoas ali são realmente fotógrafos interessados naquele conteúdo. Eu sempre fui muito a favor do que o Léo fala para o marketing do menor mercado viável. Eu prefiro ter 100 clientes, mas 100 clientes mesmo, do que ter 10 Sim. mil seguidores e não ter Então, né? nenhum cliente, sabe? Isso é importante. E aí, assim, essa parte do que a gente tem visto entra numa parte engraçada, né, da história da IA. A gente está vendo a inteligência artificial avançando e agora tem até rede social só para isso. A própria Meta que lançou, né, uma rede social própria só para Sim, coisa de IA. A gente está vendo sim. outras também. Como é que vocês veem essa coisa da IA agora em que tem mais conteúdo sendo gerado, fotógrafos ansiosos, está tendo uma ansiedade com a IA. Está tendo uma crise de ansiedade mesmo, é sério o negócio. E Sim. as pessoas vendo. Eu vi uma coisa hoje, eu queria saber o que vocês acham disso. Eu vi um fotógrafo que é conhecido, e é um trabalho que eu gosto, não vou citar o nome dele, mas ele comentando que ele foi sondado por uma sessão de retratos, tá? E aí a pessoa perguntou o preço dele e passou orçamento. A pessoa não respondeu aquele clássico, não respondeu, e ele foi lá checar, e ela estava com fez o retrato com Nano Banana. E aí ele pegou e falou, cara, o que vai acontecer com esse mercado? Aí a minha pergunta para vocês é, como é que vocês veem isso? Porque isso é uma coisa complicada, né? Uhum. Para retratos tá bem, bem crítico agora, porque tá prático a pessoa criar. E ela não precisa nem ter muito esforço, porque há alguns meses atrás, quando eu falei do curso do Nelson, era fácil, existia já, mas não era tão fácil assim de você fazer, que você tinha que saber escrever o prompt direito, você tinha que criar o avatar, você tinha que pagar por crédito para fazer. E com o Nano Banana isso tudo foi perdido, né? Inclusive o próprio Nelson que vendia o curso não tem mais o propósito de vender isso porque Parou, ele né? não. Porque pelo Nano Banana você faz muito fácil. E tem muita. Todos os caras que eram vendedores de curso, de conteúdo digital, que aparecem para mim, hoje todos eles estão vendendo prompt e estão vendendo imagens de IA com o Nano Banana. É impressionante. Agora, eu acho que não morre a fotografia de tudo, porque você ainda precisa dela para os eventos, você ainda precisa dela para os eventos sociais, né? Talvez pro lado do Renato,
que trabalha mais com moda, isso possa vir a pegar, não sei. Eu tive num workshop do Bob há pouco tempo atrás e ele falou que a moda é para os jovens e que ele é um fotógrafo clássico. Quando alguém chama ele para fazer fotografia de moda, é porque está procurando um clássico. E para publicidade ele já viu algumas coisas relacionadas com IA, mas ainda é pouco. Eu acho que a gente tem que se adaptar. E o que eu vejo pouco são os fotógrafos defendendo que, já que se tem que fazer com IA, que as pessoas deveriam procurar um fotógrafo para fazer com a IA. E não deixar uma pessoa qualquer que não entende nada de fotografia e que vai vender um prompt que ela não sabe nem o que está escrito ali, porque os prompts são: você vai gerar uma foto com uma lente 85mm na luz tal. Só que aquele cara copiou isso de algum lugar, ele não sabe o que ele está falando, ele não entende de fotografia. Ele não entende nem de referência. Se você for olhar, por exemplo, o trabalho do Pedro, do Bresson, ele faz um trabalho incrível de IA, mas tem todo um trabalho de fotografia por baixo, toda uma pesquisa que embasa tudo aquilo ali que ele está fazendo. Então, por isso que a linguagem dele não fica parecida com aquela IA que todo mundo faz, sabe? Não, é uma linguagem dele. Então, eu acho que isso que os fotógrafos estão tendo um pouco de resistência de vender, sabe? Essa semana eu estava com uma cliente, uma amiga, aí ela falando assim: meu sonho ela é, não vou falar em questão de religião aqui, mas de religião, não, de política. Ela é fã de um político, do nosso presidente. E aí ela falou que ela queria, o sonho dela, que ela conheceu ele quando ela era jovem, que o sonho dela era ter tirado uma foto com ele. E aí ela veio me perguntar: eu vi que você está anunciando um workshop de IA com o Léo Saldanha em São Paulo. Vocês vão ensinar a fazer isso? Porque eu queria te contratar para fazer isso. Eu queria uma foto minha abraçada com ele. Aí eu falei: não, a gente não vai ensinar isso, mas eu posso fazer para você se você quiser. Então isso pode ser um serviço também que a pessoa pode oferecer para um ente querido, alguma coisa, para alguém que perdeu essas fotos, sabe? Tem tanta possibilidade e criatividade para se usar com o IA, como o trabalho do Jenner, que a gente entrevistou, que ele ganhou um projeto de IA com as fotos lá da enchente no sul. Então, assim, eu acho que a galera tá olhando só para a parte ruim da coisa, sabe? Tem um potencial, né, para ser explorado. Não, eu acho o seguinte: eu fiz uma entrevista, tinha Cara, eu acho que é uma sequência de. O fotógrafo adora tecnologia, mas teme a inovação. É surreal. A gente passou, o iPhone saiu em 2010, né? A gente está em 2026, coloca aí 16 anos com o celular dominando o mercado, né? 99,6% do mercado de câmeras é dominado por celulares. A câmera mais usada hoje no mundo é um iPhone 11 ou 13, sei lá, dependendo de quem fala aí, mas é um iPhone, é um celular. Eu rodei 15 mil quilômetros pelo Brasil fotografando, nem levava mais laptop, fotografando com celulares e tal. E eu vou usar o Fábio aqui como um exemplo disso. E a galera sempre falava: celular na fotografia, é um horror, que não sei o que e tal, parar. O fotógrafo se abraçou na câmera e falou: não, porque ninguém vai querer a qualidade, vai deixar a qualidade de lado, que não sei o que. Eu falei: meu irmão, vocês estão deixando que o cliente de vocês peguem o celular e façam as fotos lá. Ficou cada vez mais fácil também editar essa imagem. Então o fotógrafo teve 16 anos aí para trabalhar com os celulares e entender que o celular se você perguntar para todos nós, para todo mundo que está aqui, perguntar qual é o produto e serviço de celular que você tem no seu portfólio. Não tem ninguém com produto de celular e serviço de celular. Os caras estavam criticando. Hã? Eu tenho. Não, estou falando de quem está assistindo aqui, a gente aqui. Tá. Há tempos eu dou atrás. aula de fotografia para celular e ainda faço álbum dos meus clientes que fazem o curso comigo, fazem a viagem, voltam e ainda fazem o álbum comigo. Não, então, há tempos atrás, sei lá, um mês atrás, estava tendo uma treta entre story makers e fotógrafos. Aí eu falei: cara, se você é um fotógrafo de casamento, você tinha que estar associando esse story maker ao... não, que o story maker fica entrando ali, que não sei o que e tal. Oferece no teu pacote, cara. Os caras querem aquilo dali. Você deu, eu vou dar na Obscura também, tá no meu rascunho lá.
casais que estão fazendo ensaios de casamento pela IA. Né? O cara não foi para Veneza, o cara não foi para Londres, ele colocou lá, fez e tal e foi na boa. Só que assim, eu acho isso meio pontual, porque eu duvido muito que um executivo, um advogado, um dentista, um médico, um dono de um comércio, alguma coisa, ele vai chegar em casa e ficar na frente do computador testando prompt ou comprando prompt. Porque ao contrário do que é ventilado por aí, você não chega ali e fala assim, me faça uma foto do Bob Wolferson abraçado por não sei quem. Vai sair alguma coisa, você vai levar umas 10 ou 15 vezes até ajustar aquele negócio ali. Então, eu não consigo entender por que o fotógrafo não. E você vai ver aqui comentários. IA não é fotografia. Mas não é mais fotografia, cara. O cara quer uma imagem para produzir, para colocar na internet, para colocar não sei o quê, e ele vai te procurar lá e vai te oferecer. Você vai ter uma IA lá que vai custar R$ 15 para você fazer, só que ao mesmo tempo você não quer levar um porta-retrato, não quer levar um quadro, não quer fazer um ensaio, não quer fazer não sei o quê. E a gente perdeu a capacidade de encantar o cara com um puta ensaio. Outro dia eu vi o cara falando, não, a Vogue está fazendo ensaios de Vogue com IA. Aí eu falei, mas então não é mais um ensaio da Vogue, porque cadê os grandes fotógrafos, cadê as grandes equipes, cadê a modelo? Qual é o barato de você fazer um ensaio de fotografia para Vogue e não ter a Cindy Crawford, sei lá quem, o David LaChapelle, o Richard Avedon e tal, fotografando com uma mega equipe, com um mega maquiador, com um mega, quando vai para uma viagem, vai para lá e tal. Isso não é despesa, cara. Isso é investimento. No momento, esse é o momento, quando a Vogue começar a fazer ensaios de IA, ela está liquidada. Porque eu posso fazer um ensaio de IA na mesma forma que eles. Na mesma pegada, Eles perderam o diferencial qualitativo e quantitativo, porque eles tinham o potencial de pegar uma supermodel, um super fotógrafo, não sei o que e tal, e vender para todo mundo. Nunca foi pressa, cara. Sempre foi um encanto. O fotógrafo perdeu essa capacidade de encantar Como é que você acha que ficar sentado digitando um texto pode ser mais encantador do que você fazer uma viagem, fotografar, assim, ter uma história? A experiência, né? A fotografia é a última coisa mais importante de tudo. Porque o que só nós temos ali é todo o processo. Foi o esporro do cliente, foi a chatice com a modelo, foi o encanto com a modelo, foi que a câmera quebrou, que não sei o quê. O cara pode, cuidado aqui, vai fechar. Todos nós temos histórias maravilhosas aqui de ensaios fantásticos. Como é que a gente perdeu? Como é que nós, narradores de fatos, estamos perdendo a capacidade de encantar com narrações de fatos? Sacou? Como é que a gente vai deixar que prompts frios de um cara que está sentado no computador seja mais valioso, seja mais buscado do que você sentar na frente de um fotógrafo e ser fotografado? Não tem experiência mais gloriosa do que essa, cara. E é um trabalho artesanal, né, Renato? Porque Exatamente. se você vê a Leica, eu sempre amei as propagandas da Leica. Eles mostram o processo de produção da câmera, do couro, daquela caixinha que vai envolvendo ali. Então, essa é a magia da fotografia. Né? E a Leica que adianta? Exatamente, equipamento. Cara, tá há 100 anos aí, inventou o 35mm e está vendendo câmera a $8.000. Tá? Então, assim, existe um segmento que está nadando de braçada aí no meio. E não foi a IA que deturpou com a fotografia. Foi a mesmice sendo produzida a rodo. O processo de produção de imagens idênticas que as IAs fazem, o fotógrafo já vinha fazendo, cara. A fotografia de newborn é igual, a fotografia de retrato corporativo é igual, é o mesmo sofá, o mesmo terno, a mesma luz, o mesmo fundo. A fotografia de casamento, boa parte ela é idêntica, tem um padrãozinho e tal. Então, isso já estava acontecendo. No momento em que ficou totalmente pasteurizado, a máquina nadou de braçada. Eu faço isso aí. É fácil de copiar. Ficou fácil de copiar. Tanto que você pega os retratos de IA, é preto e branco, com uma luz contrastada, e o cara suando com uma aguinha no negócio. Eu falei, qual é a graça de fazer isso daí? Por que eu estou suando? Por que eu estou no preto e branco? Por que eu estou com a luz contrastada? Não tem significado. O cara fala, faça uma... Eu entendo a magia de você criar uma imagem, sacou?
que só nós, no universo inteiro, conseguimos criar, né? Em 14 bilhões de anos, só teve uma espécie que conseguiu criar uma imagem quimicamente ou de diversas formas. Eu entendo esse encanto, mas, cara, tem todo um barato um artesanal por trás que ele é infinitamente mais interessante do que ficar você sentado num computador criando uma imagem. E é claro, existe um segmento que precisa dessa imagem rápida, que não vai ser degustada, ela é feita para ser vista em 1 segundo mesmo, 3 segundos, tal, e foi e tal. E maravilha, só que deveria ser você, fotógrafo, que está oferecendo aquilo dali. E eu acho que a IA, por exemplo, eu estou trabalhando para criar projetos meus com a IA, de poder fazer viagens, documentar, onde eu sacaneei outro dia o ChatGPT. Eu falei, eu estou indo pro tal local para fazer não sei o que e tal. Você já esteve em tal local? Aí ele, não. Eu falei, você já fotografou não sei o quê? Eu dei um esporro. O ChatGPT, na verdade, o Claude, tinha me dado um esporro. Aí eu falei, Claude, você já rodou, você já esteve na Antártica? Aí ele, não. Eu falei, eu tive na Antártica. Você já esteve no Japão? Você já esteve na Austrália? Então, do que você está falando, cara? Você nunca pisou nesses locais, você nunca vai pisar nesses locais. Quem teve lá, fotografou e sabe, fui eu. Eu estou te falando porque eu sei. Não é porque você está pegando informação na Wikipedia e no Reddit. Eu sei porque eu tive lá. Eu senti o frio, eu cruzei o Drake. Você já cruzou o Drake? Ele, não. Eu falei, então do que você está falando, cara? Como é que você quer me dar Renato é ordem? ótimo. Enquanto alguns fazem terapia com a IA, ele dá esporro na Não, IA. que ele veio, cara, se eu te mostrar, porque não dá para mostrar aqui, mas eu vou mostrar depois o esporro que ele me deu na. Ele falou, pô, você está viajando, você está fazendo múltiplos projetos. Eu falei, meu irmão, eu sou assim. As minhas mulheres não conseguiram me mudar, o Colégio Santo Agostinho não conseguiu me mudar, a Globo não conseguiu me mudar. A minha cabeça, ela faz 1 bilhão de ideias. Ou você se acostuma com isso, cara, ou eu vou procurar outra IA. Eu vou fazer da mesma forma. Ela falou, não, então, não sei o que. Então eu falei, e eu estive lá, eu sei como é que é feito. Então, ouve o que eu estou falando, sacou? Aí ele falou, você tem razão. Eu tô cortando o teu ritmo criativo. E eu não sou feito para isso. Eu falei, exatamente. Porra, entendeu? Então, assim, o IA para uma mente maluca de fotógrafo, né? E as nossas mentes são totalmente alucinadas. O IA é uma maravilha, porque primeiro que ele te dá uma manipulada. Sensacional, Léo, a sua ideia é muito boa. Não sei o quê. Ele puxa saco, Nunca vi isso daqui. Então eu falei, pô, eu fico até meio apaixonado. Eu falei, pô, cara, eu vou casar com esse cara, né? Porque esse cara nunca me criticou, né? Vai ser um casamento perfeito. Mas assim, ele fica dando. E eu tenho hoje um prompt que antes de ter uma ideia maluca que eu coloco lá na coisa, eu coloco o prompt e falo, analise friamente, como um consultor do que está acontecendo, tal, para saber se essa ideia é real ou se é só uma ideia que nasceu e vai morrer logo ali na frente, tal. Então, quando é coisa boba, eu entro lá, falo, tal, não sei o quê, mas quando é algum projeto, alguma coisa, tal, ele falou, então eu vou criar um prompt para analisar toda a tua história, todo o teu background, tal, e sempre que for uma dúvida, você coloca esse prompt para a gente poder. Isso é irritante, porque outra coisa é o seguinte, cada caixinha de texto que você coloca, você tem que reiniciar a conversa o tempo inteiro. É como se você estivesse falando com... Amanhã, se a gente tivesse uma live, eu falo, Léo, lembra daquela live? Não, me conta aí. Eu falo, porra, cara, que coisa chata. Né? Perdeu a memória. Ele perde a memória. Então, assim, você tem que ficar analisando o tempo inteiro. Mas voltando à coisa, eu duvido que o empresário, que um cliente nosso de fotografia vá ter tempo de sentar e ficar colocando prompt para fazer o desenho. Ele vai contratar alguém. Ele vai pagar alguém. Esse alguém deveria ser um fotógrafo. Deveria ser um fotógrafo. Só que o fotógrafo se recusa a usar o celular, o fotógrafo se recusa a usar o Storyteller, o fotógrafo se recusa a usar o Canva, o fotógrafo se recusa a escrever, o fotógrafo se recusa a fazer. O tempo inteiro tem que ser fotógrafo e tem que ser uma 35mm full frame. Senão não é fotografia. Para os fotógrafos que estiverem aqui na live se recusarem a isso, pode passar para mim ou para o Renato. Para mim também. A gente aceita. Eu acho até que tem uma dificuldade que é o seguinte:
há uma falha na educação. O cara aprende a mexer na câmera e mexer na iluminação. Mas Ele tem não, menos tecnologia, né? não, ele sai na fotografia e fala, e agora, cara? Mexer na câmera não é nem um décimo do que é necessário na fotografia. Como é que eu vou criar? Várias pessoas aqui, quando entram em contato comigo, falam, o que você acha que eu devo comprar? Que não sei o que e tal. Eu falei, meu irmão, como é que você está se divulgando? Ele falou, não estou me divulgando. Eu falei, então de que adianta você ter uma R2000 com 80 mil lentes e tal? O cara fica até meio chateado, que eu sou conhecido como um gorila, né? Eu falo, não é A muito. Beta falou aqui que você é o revoltado mais Mais, querido e precioso e é. talentoso do Brasil. Eu falo, não é muito melhor você comprar uma câmera menor, mais acessível, que entrega uma Z52, cara, uma cropada hoje da Canon, da Nikon, da qualquer uma, entrega muito mais do que 90% dos fotógrafos, 95% dos fotógrafos precisam. Com uma lente genérica, você com $1.500, você consegue fazer uma grande Orita diretamente do Japão, tá matando o trabalho, 10 horas da manhã já tá vendo aí a gente aqui. Orita me acompanha desde o I Love My Job, cara. Feríssimo. Tem uma camisa lá, I Love My Job, com maior carinho. O que eu tava falando mesmo? Da câmera. Não, o pessoal assim, investe pra caramba em câmera, né? O cara sai da fotografia com um bom equipamento. Ele investe, compra um bom equipamento, assim, como é que você vai se divulgar nesse mar de fotógrafos? Eu falo, não sei como é que eu vou fazer. E aí ele trava. Boa parte das pessoas que têm aula comigo, o grande problema não é a fotografia, não é o flash, não é. Eles travam. Aí quando eu falo, você vai ter que escrever, você vai ter que ser buscado no Google. Eu falo, por que você está escrevendo? Blog? Os blogs morreram. Eu falei, meu irmão, o que você faz quando você. A primeira coisa que você senta no Google, você fala com ele, você digita e o cara vai te dar um texto, com um vídeo, com alguma coisa e tal. Então você tem que saber escrever. Só que se você pegando mensagens, a escrita vai ser o grande diferencial da fotografia. Não é escrever com luz, é a tua escrita. Você vai ter que escrever prompts corretamente, porque se você falhar no prompt vai dar errado. Então você precisa saber escrever. Só que, cara, a educação brasileira é a pior educação das Américas. É a pior e mais cara educação das Américas. Não, e outra coisa, as pessoas não vão mais pesquisar no Google, elas vão pesquisar na IA. Exatamente. E aí eu fiquei muito feliz quando a pesquisa que saiu no Léo falou, as IAs recomendaram a newsletter, que essa era uma grande dúvida, já que eu vinha, né, o I Love My Job sempre foi bem recomendado, e o meu blog mesmo, cara, ele tá sempre, se você botar aí medição TTL, domo difusor, número guia, eu apareço imagem, vídeo, texto, tal, tá na primeira página inteira eu tô aparecendo. Sem modéstia, sem nada, tá? É real. Coloca aí que é verdade. Aí eu falei, foi uma grande questão minha. Eu falei, se as IAs estão recomendando, começou a aparecer o Gemini escrevendo ali o texto, eu falei, se as IAs estão escrevendo, cara, eu tenho que começar a... E eu comecei a ter muita resposta errada. Que eu perguntava de propósito, falei, o que é o número guia do flash, cara? É a potência de não sei o que, então eu falei, cara, tá vindo errado. Eu tenho que começar a ser encontrado por esses caras. Então, produzir em profusão na obscura para estar onde as IAs fossem buscar, era uma questão minha também. Eu falei, como é que eu posso fazer para ser encontrado no mundo onde as IAs vão ser recomendadas? Mas tem um grande problema, a teoria da internet morta, acho que vocês sabem daí. Ano passado, mais da metade do tráfego da internet era feita por robôs conversando com robôs. Né? Então, vai caber de novo ao fotógrafo também poder produzir alguma coisa de reunião presencial, de encontrar em São Paulo. Por isso que eu estou fazendo as visitas guiadas no Rembrandt. Eu não estou indo visita guiada no show de samba, não sei de onde. Vamos no Rembrandt, vamos no Gordon Parks, vamos não sei onde, porque a galera que me lê está querendo ver esses eventos. Por isso que eu estou chamando você, chamando a Ana e tal, porque a Ana que chamou o vencedor, o André, esqueci o nome dele, André alguma coisa, o do WordPress, é um cara que tem muita coisa para falar. Então, assim, se o cara gosta de ler, ele vai gostar de ver um vídeo mais denso. Ele quer saber como é que se estabelece, ele vai procurar alguém que quer estar falando sobre branding, fotografia, marketing e tal, não sei o quê. E a gente precisa se reunir, porque os caras que estão produzindo lixo pela internet estão reunidos e estão crescendo assustadoramente. Então, ou a gente se reúne, ou não vai dar conta para fazer isso, entendeu? Muito bom. André Coelho, tá? O fotógrafo. Oi?
André André Coelho. Coelho, exato. Eu tava esquecendo o sobrenome dele. Maravilhoso. A entrevista foi maravilhosa do André Coelho. Maravilhoso. Aliás, tem 150 mega entrevistas lá, muito maneiras. É, e você não, e a galera não vê. A mesma coisa, eu não tenho saco de ficar vendo vídeo de meia hora. Eu falei, cara, você não é apaixonado pela fotografia? Que merda de paixão é essa que você não tem tempo de ficar, saco de ficar vendo meia hora o motivo da tua paixão falando contigo, cara? Então você não é apaixonado. É mais do que evidente. Pô, se eu tô apaixonado por alguém, cara, a coisa que eu mais quero ficar é vendo a mulher um dia inteiro falando na minha frente. Aí sim eu tô apaixonado. Eu não quero fazer outra coisa. Eu sou de escorpião, né? Escorpião, com ascendente de escorpião, Meu terceiro Deus. decanato. Então, eles existem. Então, assim, eu quero a última namorada que eu falei, não corta isso, né? A última namorada que eu tive, eu falei, cara, eu quero te consumir para as minhas mitocôndrias terem contato com você. Você tá maluco? Eu falei, porra, porque é muito bom estar contigo. E assim, como é que as pessoas não têm. Por exemplo, o Rafa, de Nova York. É outro tarado. Ele fotografa com filme. É um tarado. Você olha e fala, esse cara é um tarado de fotografia com filme. E a gente fica trocando, cara, o tempo inteiro. Porque é absolutamente apaixonante falar sobre fotografia. Né? Não tem como não ser. Pô, eu vou ficar falando assim, contabilidade. O imposto de não sei de onde. O cara está em Nova York fotografando. Ontem ele estava num photo walk por Manhattan. Eu falei, porra, o Rafa, eu queria estar aí, cara, fotografando. Não, a galera com Leica e não sei o que. Então eu falei, cara, que barato. E todo mundo com filme, revelando, e ele revelando em casa, ele não sei o que e tal. Eu falei, tem uns nichos malucos aí. A internet consegue fazer com que você conecte com essa galera o tempo inteiro. Mas o cara que diz que não tem saco para estudar, que não tem saco para ler, que não tem saco para não sei o quê, que não tem saco para só tem saco para comprar equipamento, eu falei, cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vou falar para ele do Antônio Neto, que é um cara de Londrina. Outro tarado. Outro Você conhece tarado. ele? Eu conheço ele. Pô, ele fotografou o Sebastião Salgado, cara, com uma câmera total. analógica, foto incrível. Fez Ana, do Bob agora. Ana, olha só, olha o que você falou. O cara fotografou o Sebastião Salgado com uma máquina com wet plate photography. Esse cara tem que ser um louco. Você não quer sentar com esse cara e falar, porra, conta pra mim. Já chamei ele pro podcast. Entendeu? Eu falei assim, você tem que ir pra Londrina e falar, não, eu não quero ver pela internet. Eu quero sentar no teu lado tomando eu não bebo, né? Mas tomando uma Coca-Cola zero, mas você toma uma cachaça e tal. Eu já entrevistei o Antônio umas 2 ou 3 vezes. Não, ele vai lá no podcast, eu vou perturbar ele até ele aceitar. Eu falo, como é que essa pessoa tinha que estar num estádio lotado de fotógrafos? Eu falei, como é que ia fazer isso daí? Foi o último grande retrato. Cara, é bizarro. Entendeu? Bom, gente, olha, a minha ideia de lives aqui é sempre não ser tão extenso. É bacana de conversar demais. Mas aí, assim, uma coisa importante. Vamos fazer de novo. A gente tinha conversado antes, e aí se vocês toparem, sei lá, a cada 15 dias a gente fazer um encontro nosso aqui para falar. De repente, o Renato puxa a live, daí a gente entra, enfim, a gente vê como fazer, mas... Eu prometo que eu me inflamo menos. Não, imagina. Não, foi genial, foi muito bacana. E aí, só para a gente amarrar aqui, a ideia é a gente colaborar, e aí um recomendando o outro e participando, colaborando com a Obscura da maneira que for possível, junto com o Renato, enfim, da mesma forma com a Ana, e no meu blog também eu tenho colocado já coisas dos dois, e eu acho que é super importante isso, essa troca, né, de poder elevar o melhor conteúdo, que realmente está carente, o mercado precisando, e eu só posso agradecer vocês pela oportunidade e por a gente fazer isso, né, de verdade. Eu que agradeço, Léo. Foi muito legal. Eu coloquei aqui nos comentários www.aobscura.com.br. O da Ana é Escola Brown, né? Estúdios Brown. Estúdios Brown no YouTube. Brownie de docinho de chocolate mesmo, Brownie, tá no YouTube. Só tem entrevistaço, maneiraço. Eu tô em 2 lá, que muito me... Eu sozinho e eu com o Beto Roma. E o Léo também. O Beto é muito legal também. É hilário. Muito bacana. A Beto é uma figura. E o Léo também, vendo toda essa parte de marketing e tal. Como é que diz o nome do blog, Léo? Léo Saldanha? Como é que é?
Léo, é Infibaléu, eu coloco aqui, ó, até colocar aqui, é infibaleosaldanha.com. Se colocar isso, acha fácil. E aí o pessoal que está ouvindo, depois tem o pessoal falando, vocês ficam lá comentando de quem falou e não falam. Eu falei, é muito desafiador a gente. A pessoa que falou vai saber que eu falei, mas enfim. É desafiador, às vezes, que teve tanto comentário aqui que a gente não consegue identificar todo mundo, né? Mas teve gente do Japão, o Aorita aqui, o José Fábio tá aí, o Zanata, várias pessoas comentando aqui de coisas da IA também, que, enfim, mas foi sensacional a participação, né? E a gente pode fazer um debate, nós três, até abrindo para mais, de repente pessoas que queiram entrar também na conversa, mas foi genial. Muito obrigado de verdade, viu? E pessoal, vocês que criam vídeo, que estão criando textos e tal, não sei o quê, nos procurem também, porque a ideia é compartilhar também esse material. Então, obrigado, Léo, obrigado, Ana. Aí foi sensacional, foi engraçado. Tá? Obrigado a galera que ficou aí 1 hora acompanhando a gente aí. Por mim, cara, tô direto aí. Daqui a 15 dias teremos outra facilmente. Tá ótimo. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Ana. Obrigado, Renato. Obrigado a todos, viu? Beijos. Fiquem com Deus. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.